Boa noite, né? Vamos dar mais início a mais uma aula, certo? De automação. Relembrando que na aula passada, né, foi basicamente uma introdução, né, à automação, certo? Hoje vamos continuar a aula e vamos, né, ver já algum dos componentes relacionados à automação, certo? O primeiro componente, né, primeiro componente ao qual, né, vamos falar hoje, né, abordar, é o CLC ou PLC, né, do inglês, né? Todo mundo sabe o que é um CLC, um CLP? E aí, alguém pode falar, pode citar o que é um CLP, faz ideia? Hein, pessoal? Fazem nem ideia do que é um CLP? É, esse controle lógico programável, como diz aqui, nada mais é que o quê? Que um computador, certo? Um computador robusto, certo? Que, como o próprio nome já diz, é um computador que tem o controle, né, sobre processos. A gente vai ver que o CLP é destinado para fazer o controle, né, sobre processos. Então, quando a gente começa a estudar automação e controle, como a gente está estudando, a gente vai ver que nosso principal componente, né, se chama CLP, que é o controlador lógico programável, ou também vocês vão ver muito, né, siglas PLC, porque vem oriundo, né, oriundo, uma palavra oriunda americana, né, que significa, né, de trás para frente, né, Programa Logic Control, né, controlador lógico programável, né. Então o CLP ele não passa mais, é um computador, né, que a gente vai ver ao longo da disciplina, um computador que vai exercer uma função de controle sobre o meu processo, certo? Esses controladores podem automatizar processos, certo, específicos, máquinas ou linhas de produção. O CLP monitora o estado do dispositivo de entrada, toma decisões baseado no programa nele instalado e comanda o estado dos dispositivos por ele controlados, certo? Então a gente vai ver que o CLP, como aqui informa, né, ele monitora, né, os dispositivos de entrada, certo? Toma as decisões, né, baseado, né, em um programa nele instalado, que a gente vai ver um software, certo? Que a gente vai fazer o auxílio, certo? A gente vai fazer nossa programação através desse software. O CLP por uma linguagem binária, que a gente vai estudar já daqui a pouco, que é isso. Por uma linguagem binária, vai converter, né? O CLP vai puxar essa informação e vai executar o serviço, certo? O controlador lógico programável foi primeiramente utilizado na empresa General Motors, né, na década de 60, devido à sua necessidade de alterar processos de forma rápida e com menor custo. Né. Então, lá, aquela nossa fábrica, né, a gente sabe a GM, né, também Chevrolet é oriundo da GM, né, ela se fez o uso, certo, dos CLP, desse controlador lógico programável, para o quê? Para a sua linha de produção, para controlar sua linha de produção, né? À medida que você tinha esse controlador, você obteve uma precisão melhor nas suas peças, certo? Um controle maior, mais rapidez no seu processo, consequentemente uma linha de produção, né, maior, certo? Eu trouxe essa imagem aqui para ilustrar, né, imagem bem básica para vocês entenderem como se comporta o CLP. Esse retângulo, certo, seria o CLP em questão, controlador lógico programável, certo? No nosso processo, na nossa indústria, a gente vai ter ele aqui, né? Aí vai chegar para ele, ó, informações, né? Informações de como está todo nosso arranjo físico, todo nosso local de trabalho, todo o nosso processo. Então vai chegar informações ao nosso CLP, certo? Como? Vai chegar através de sensores, seja esses sensores digitais ou analógicos, certo? Então o sensor lá está sensoriando, sei lá, minha máquina, minha rotação da máquina, por exemplo, lá tá tendo aquele, tá fazendo a minha máquina tá fazendo aquela rotação e tá lá um sensor, né?
O sensor só captando aquele sinal. Esse sensor, né, ele vai lá para o CLP, ele vai jogar as informações, né, para o CLP vai fazer essa leitura, certo? Dentro do CLP, né, a gente vai ter o comando dele, que eu já disse, através de um software a gente vai programar, né, e dizer ao CLP o que ele vai executar, né? O sensor está jogando lá o sinal, lá para o CLP. Se tiver tudo normal, se tiver, no processo tiver tudo normal, o CLP não vai fazer nada. Mas de acordo com a nossa programação, como eu citei o exemplo passado, né, da caldeira, né, a gente tem um sensor lá, né, um exemplo, um aumento de temperatura, né, o CLP vai ter a programação dentro dele e vai dizer, se teve um aumento de temperatura, né, você vai fazer isso aqui, né, você vai atuar uma válvula, vai atuar alguma coisa para reduzir essa temperatura, né? Por isso a gente tem as entradas, né, de inputs, né, que a gente vai entender que é do inglês input, né, entrada, e output, que é saída, certo? Então, os sensores vão na entrada, né? A gente está sensoriando lá e na entrada vai ter que receber sinal. De acordo com a nossa saída, né, a gente vai estar ligado aos atuadores, certo? A gente vai estar ligado ao atuador, se precisar, de acordo com a programação, fazer alguma coisa no processo, ele vai atuar, né? Também de forma digital ou analógica. Mas a gente vai ver, né, que aqui é um conceito bem básico que eu estou trazendo para você. A gente vai ver que tem outros componentes envolvidos no processo, certo? Beleza? Certo? Eu disse que a gente pode programar, né? A gente faz nossa programação, né, no CLP, né, através de um software, né? A gente vai chegar e dizer, olha, CLP, se lá naquela caldeira, né, tiver com essa temperatura, né, tal, você vai fazer isso, vai atuar tal coisa. Outro exemplo, a gente pode botar no CLP, perdão, pessoal, só um momentinho aqui, né? Aí o CLP aqui seria nossa programação. A gente vai ver, né, que a gente tem essa programação que é tipicamente conhecida em ladder ou escada, né? Não sei se alguém já ouviu falar. E também temos nossas programações, né, por C++, que seria aquela programação, como é que eu posso dizer a vocês? Seria uma programação mais fina, né, mais complexa, certo? Seria programar em uma linguagem C++, certo? Tem vários tipos de linguagem. Essa é a mais usual, né? A que a gente vai se deparar mais, né? A linguagem ladder ou escada, certo? Mas a outra também é bastante usada. Mas essa é uma linguagem mais acessível, certo? A conhecimento, certo? Então, a gente vai precisar de uma programação para o CLP. O CLP tem que entender, né? Ele vai ter que entender o que é que ele vai fazer, né? E através disso, como eu citei o exemplo da caldeira, a gente pode atuar. Outro exemplo, eu quero acionar, né, um motor, certo? Quero acionar um motor com uma botoeira, né? Então, eu posso acionar, né, só pelo CLP, né? Quando CLP, tipo, vamos lá, pensar um caso aqui. A gente tem uma bomba, né? A gente tem uma bomba, certo? Para encher um reservatório, certo? Aí nesse reservatório a gente vai ter sensores, certo? Aí a gente tem esse reservatório. Essa bomba vai ser ativada quando o quê? Quando o meu nível de água, certo, estiver baixo, eu vou ativar a bomba. Então eu posso fazer uma programação, né? A gente vai ver através em ladder de dizer assim, ó, CLP, quando, né, o nosso nível de água estiver baixo, certo? A gente vai acionar a bomba, né? E quando estiver cheio, né, cessante, nosso reservatório, essa bomba tem que ser parada, certo? A gente trabalha através dessa linguagem aqui, certo? Cada linha vai representar uma função, ó, linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, né? Por exemplo, aqui, certo? A gente tem as entradas, certo? Ó, as entradas, pode ser sinais, pode ser botões, né? Pode ser diversos tipos, certo? E aqui temos nossa saída, né? Então, no caso lá desse motor, né? Então, a gente poderia botar aqueles sensores como entrada aqui e dizer, olha,
Quando quando à medida que for chegar a um nível, vai ser preciso acionar esse motor, certo? Esse motor, vai ser preciso acionar esse motor, certo? Aí aqui a gente vai estudar em outra aula, né, o que representa, certo? Essas sinalizações aqui, né? Sinalizações, né? Alguém já sabe o que é que significa essas sinalizações? E, ó, alguém está com o áudio ligado, viu? Sim, alguém sabe o que é que significa essas sinalizações? O que é que quer dizer um contato, NA, contato NF? Alguém sabe o que é? Né? Ninguém sabe? Muito bem. Normalmente é aberto e normalmente fechado, né? O que é que significa? Quando eu tiver meu contato normalmente aberto, como a gente está vendo aqui, não vai passar a nossa comunicação, né? Nossa comunicação não vai passar, né? Alguém sabe o que é um selo também? Selo, alguém sabe o que é esse selo que a gente faz aqui? Para que é? Um selo, pessoal, né? É para acionar justamente, né? Através, vamos supor que aqui seria botões, certo? E a gente precisava acionar esse motor através desses botões, certo? Então, quando a gente acionar uns botões, né? Aqui seria as entradas, certo? Ia mandar lá para o CLP esses sinais para o CLP. O CLP ia fazer a programação e ia acionar nosso motor, por exemplo. Então, temos um selo, né? Fazendo aqui, né? Que seria justamente a ligação por selo, certo? Também. Então, basicamente, eu vou puxar mais esse assunto para outra aula, né? Só queria que vocês entendessem que o tipo de programação, né, que é a linguagem ladder, né, que é o SCADA, como é conhecido, mas a gente vai ver que tem outros tipos de linguagem. Na próxima aula eu vou puxar mais sobre linguagem ladder, certo? Deixa eu ver mais, né? Oh, boa noite. Certo. Sim, no caso só monitorava, né? Ou ele exercia alguma função lá. Hum. Então, basicamente, você assistiu a última aula? Então seria o que? O sistema lá seria o que? Você se lembra que eu falei? Malha o que? Seria uma malha aberta, né? Porque era só essa forma de monitoramento. Ele, basicamente, pelo que eu entendi aí que você disse agora, né? Ele seria só um monitoramento, né? Só ia dar aquele resultado a você, informar se tinha alguma irregularidade, né? Mas de certa forma não ia atuar no processo, né? Entendeu? Mas basicamente hoje todas as indústrias, essas barragens eram hidrelétricas não, só a barragem mesmo, né? Aí hoje em dia, né, todas as indústrias possuem sistema de automação, né? Seja ela para monitoramento, um sistema malha aberta de atuamento, um sistema, né? Principalmente essas indústrias, né? Automotor. Como assim? Não entendi bem sua pergunta. Sim. Pode, o CLP pode, como é que eu posso dizer? Ele pode, né, detectar vários tipos de coisa, né? A gente trabalha com CLPs, né? A gente vai ver justamente entradas, né? Então, vamos supor, eu vou ter um sensor, né? Um sensor lá para detectar esse nível, vou ter sensor para detectar o tipo de falha.
de acordo com cada CLP, né, seu modelo, né, a gente vai ver várias entradas. Então a gente imagina assim, eu tinha, né, para um sensor, esse meu sensor estava lá no vazamento, esse outro sensor estava lá no nível, certo? Então basicamente a gente vai ter inúmeros de entradas, né, que correspondem a inúmeras funções que o CLP pode executar, entendeu? Ele não faz só uma coisa, né? Ele pode fazer várias e várias coisas, certo? Por exemplo, é justamente o que eu informei aqui. Linhas, certo? Essas linhas. Cada linha está executando uma função. Exemplo. Ah, essa linha aqui está chegando, está acionando esse motor. Só a gente tentando assim ver, né? Aqui a gente não está identificando nada porque não tem nada dizendo aqui o que é que está fazendo, né? Mas só dizendo assim, ah, aqui vamos supor, está ligando o motor. Ah, aqui está desligando o motor. Ah, aqui está acionando tal coisa, né? Então aqui a gente já tem 4 tipos de operações, basicamente, né? E a gente vai ver que tem inúmeras operações que a gente pode fazer dentro do CLP. Ok? Aí, resumindo, você falou, né? Pode fazer várias coisas? Pode. Ó, isso tudo aqui, ó, input, entrada, ó. A gente tem aqui, ó, várias entradas, ó. Tá vendo? Ó, várias entradas. Cada entrada dessa, né, pode ser uma função, né? Vai receber uma função, vai fazer alguma tarefa. Então a gente aqui tem as entradas, certo? Normalmente a alimentação do CLP, né, é o que? 24 volts, certo? Ele trabalha com baixa tensão, 24 volts, certo? Então a gente vai aqui, ó, essa linha aqui, ó, né, se refere-se a essa linha aqui, ó, essa linha aqui, né? E essa linha de cima se refere a essas entradas aqui, certo? Aqui, basicamente um CLP, certo? Isso aqui é um parafuso, como vocês estão vendo, essas cruzinhas. Você vai vir aqui, ó, com o seu cabo, né, o seu sinal, e nós vamos ver que a sinalização do CLP vai ser através de cabos, né? Ou também pode ser através de rádio, né? A gente vai ver. Então, basicamente, a gente vai vir com nossos cabos, né? Que seriam os sinais analógicos, né? E cada cabo vinha aqui, a gente vai, bota, aprisiona ele aqui, né? Cada cabo. Tem duas entradas, essas duas primeiras seria a alimentação do CLP, 24 e negativo, né? Certo? E aqui a gente bota nossas entradas, nossos sinais, certo? O que mais? Do mesmo jeito que aqui desse lado da entrada, a gente tem a saída, né? Justamente que eu informei aqui, né? Ele vai ter que ter uma entrada, certo? E tem que ter uma saída. Ele tem que atuar em algo, né? Então, ele tem aqui nossas saídas, certo? Do mesmo jeito, nossa saída também tem que ser alimentada por um positivo e um negativo, certo? Então a gente tem várias saídas. Por exemplo, justamente o que a gente falou aqui. Ah, isso tudo aqui é entrada, certo? Então eu utilizei duas entradas, certo? E acionei, e aqui vai ser uma saída, esse motor, certo? Então o que é que eu quero dizer? Eu cheguei com duas entradas aqui, tá? Ele informou tal coisa ao CLP e o CLP vai atuar. Então ele vai sair uma saída aqui lá para o seu motor, para atuar seu motor, entendeu? Basicamente seria isso, certo? Nós temos mais o que? Cabo de rede, né? Ethernet, né? Que a gente também pode atuar por cabo de rede, é outra forma de comunicação, né? Aqui eu estou falando uma comunicação através, né, de cabeamento, certo? Aqui, professor, seria como? Um cabo de rede jogado no computador, né? Justamente essa parte. Ou jogada num rádio, né? Que a gente vai ver, um rádio faz uma comunicação por frequência, né? Então a gente pode trabalhar com esse LP por vários tipos de comunicação, né? A gente pode comunicar com uma máquina, né, através de cabeamento, certo? Aqui vai ser um cabo, ou através de um sinal, seja ele rádio, ou seja outro tipo de sinal, certo? Entradas do CLP recebem os sinais analógicos e digitais do sistema, né? As analógicas permitem a medição de sinais com tensão e corrente, justamente, né? Os cabos que eu falei. Eu vou já explicar essa figura a vocês, certo? Enquanto os digitais atuam em duas variáveis, ligado ou desligado, né? 0 ou 1, né? A gente vai ver que ele trabalha só em 0 ou 1, aberto ou fechado, né? Como exemplo de chave fim de curso, botoeira, certo?
As saídas do CLP também podem ser analógicas ou digitais e atuam como receptor de ordem, ou seja, como interface, né? Ela recebe a informação da CPU e envia para o processo que deverá ser executado. Dispositivo de programação, né? Composto por CPU, processador e dispositivo que faz com que o CLP atue uma espécie de cérebro do equipamento. Sua função é receber as informações das entradas, executar o programa e indicar a saída que deve ser finalizado. Para isso, conta com o processador que executa o programa e a memória, certo? Gente, aqui é um quadro, certo? Do setor que eu trabalhava, né, da área de petróleo, e comandava toda a sonda, certo? Comandava assim, monitorava toda a sonda, né? Então vamos entender esse quadro, certo? O CLP, né, é nosso componente principal na automação, mas a gente vai ver que o CLP também depende de quê? Subcomponentes, né? Então a gente vai entender esses subcomponentes, certo? Como lá na sonda, né, a gente tem basicamente tensões de 440, né, 380, 220, a gente tem que trabalhar com baixas tensões, né, de 24 volts, 12 volts. Por isso a gente utiliza aqui, ó, principais fontes, né? Essas fontes tem essas entradas aqui que é 220, certo? 220, e aqui ela transforma para 24 volts. Então a partir daqui a gente alimenta todo o nosso sistema, né? Nosso CLP, né? Nossas barreiras, né? Nossos relés de comando, certo? Então a gente alimenta todo o nosso sistema, certo? Aí voltando, as entradas, professor, né? Então, aqui, ó, o que é que a gente faz? Esses bornes aqui, a gente tudo entrada, né? Aí vocês vão entender como chega no CLP. Lá na nossa sonda, a gente tinha vários sensores, né? Seja ele sensor de um eixo cardan, certo? Sensor indutivo que fazia a rotação, media, né? Aquela rotação daquele eixo cardan de uma bomba, né? Do motor, né? Tá bom? Da caixa de marcha, certo? Tem sensores, né? Deixa eu ver, de iluminação, certo? Tem vários tipos de sensor. É o que é que faz? Aos sensores, ó, basicamente entrava aqui nesses bornes, certo? Que bornes nada mais é que um jump, certo? Que a gente faz o jump, ó, daqui para cá, fecha o circuito para fazer esse jump, né? Então, ele chegava aqui nesses bornes, certo? Todos os sensores, né? E sensores vai aonde? Na entrada do CLP, né? Certo? Aí a gente fazia isso aqui, ó, né? Ó, daqui, ó, saía por dentro do quadro, ia até o CLP, né? Informando todos os sinais, certo? Dali, de monitoramento, né? Da sonda, né? Alguns equipamentos, né? Precisavam disso daqui. Antes de chegar aqui e ir diretamente para o CLP, né? Precisava o que? Ser refinado, né? Ter sua leitura refinada, ter seu controle refinado. É justamente o que esse componente, essas barreiras, certo? Fazem com o sinal, certo? Eles dão uma refinada no sinal para que não venha, se a gente chegar e aplicar, né, diretamente no CLP, jogar diretamente, ó, no CLP, pode prejudicar o CLP, né? E até mesmo o CLP não pode entender o sinal. Então a gente tem que passar por barreiras, certo? Que essas barreiras, entre aspas falando, ela dá uma refinada no sinal, certo? Então, a gente falou sobre a entrada. O eixo cardan tem um sensor, na iluminação tem outro sensor, né? Deixa eu ver mais. Iluminação, tinha sensoriamento de motor, sensoriamento de descida do cabo, certo? Não sei se alguém é da área vai entender, né? O cabo de pistoneio para saber quantos metros, né, tá descendo ali de cabo. Aí basicamente a gente usava, né, sensores na rodana, a rodana desse cabo. À medida que essa rodana, né, fosse rodando, através dos sensores, certo? Sensores indutivos, a gente sabia a metragem do cabo, né, que estava descendo, certo? E tudo, ó, chegava aqui na entrada do CLP, certo? Por fim, né, eu falei aqui como nessa figura, deixa eu ver se eu consigo. Essa figura, ó, tem um cabo Ethernet, né, e tem
todos esses cabos aqui, ó, que é justamente esses cabos aqui, certo? E aqui é o cabozinho Ethernet, né? É porque tá sem o cabo aqui, né? O que é que fazia? Esse cabo, né, ia justamente para aqui, ó, para essa CPU, né, que ele fala, é o processador de dispositivo que faz com que o CLP atue, né? Que é lá para o computador do encarregado, que estava lá no seu tray, né? Que é justamente onde tinha o processador, certo? Era a comunicação com o CLP que ia fazer, certo? Mas ele não é um cabo extenso, né? Que fica muitos metros, né? A cabine do trailer para a sonda, né? Então como é que fazia? Esse cabo ia num rádiozinho, rádio que eu digo estilo Wi-Fi, né? Que a gente utiliza em casa, basicamente para vocês entenderem. Ia esse cabo de Ethernet nesse rádio, e o rádio por radiofrequência enviava a outro rádio que estava lá no trailer do encarregado e ele recebia esse sinal, certo? Então a comunicação era assim, né? Então a medida a cabeça, né, o que mandava era aquela CPU que estava lá na sala do encarregado, né? Então, ele vinha aqui as entradas, certo? Para vocês entenderem. Chegava as entradas aqui. O que é que ia fazer? O CLP ia mandar a comunicação lá para a sala do encarregado, né? O computador, né, tem um software. O software vai fazer essa leitura, né? Se tiver algo irregular, né, a mesma comunicação vai voltar aqui e vai dizer ao CLP para o que ele fazer, né? No caso da gente, né? No parte de um exemplo, lá no eixo cardan, né? Se tivesse alguma irregularidade, né? Ele ia acionar alguma luzinha. Outro exemplo, a gente trabalha com posto de petróleo, né? Tem o que? A emissão, né, de gases, né? Esses gases nocivos, né? H2S, não sei se alguém trabalha vai entender o que eu estou falando. São gases, né, que podem levar até o óbito da pessoa. Então, a gente tinha os sensores, né, ali na cabeça do poço, ia medir, né, essa vazão de gás. Se tivesse uma vazão elevada, esse sensor ia jogar aqui para o CLP, né, ia dizer a CPU, olha, tá com uma presença de gás, né. Aí jogava para o CLP ia dar uma saída. O que seria essa saída, né? Seria comandar algo. Como é que comandava? A gente trabalhava com sinais luminosos, né? Se a gente botava uma luz lá e se aquela luz acender, significava que o quê? Que tinha presença de gás, né? Então, chegou o sinal aqui, certo? Disse que tinha presença e o CLP atuou, né? Jogou esse cabo aqui, ó, lá, né? Com a saída lá com a luz, né? Para acionar uma luz através de um sinal analógico. Seria o que? Esses cabos, né? Então a gente entendeu o princípio do CLP, certo? Aí a gente vai agora, né, os componentes. Falei sobre barreira, né? Falei sobre fonte, né? Então a gente vai agora para componentes, né? Eu falei que a gente vai o que? Acionar aquela luz, né? Ele não vai diretamente, essa saída, né, para aquela luz. Por que, professor? Não vai? Porque a luz a gente trabalha lá com 220, né? A saída aqui é 24 volts. O que é que ele tem que fazer, né? A gente trabalha, ó, com esses aqui pequenininhos que a gente tá vendo aqui, né? Relés de comando, né? Então esses relés de comando, né, vão atuar, vão fazer essa atuação, transformar essa energia que estava 24 volts, vão para 220 e vão atuar nossos atuadores, certo? Justamente nosso atuador seria nosso sinal de luminosidade, né? Seria uma indicação, um alerta, certo? Então aqui a gente trabalha com esses relés. Aí a saída desses relés aqui, né? E a saída desse lado acionava, a gente jogava lá para nossa lâmpada, certo? Então aqui são os relés, né? Aqui são disjuntores, certo? Também. Por que disjuntor, professor? Para comandar, certo? Para acionar cada componente, certo? A gente tinha disjuntor aqui que acionava, certo? Acionava um sensor, outro sensor. Basicamente esses aqui era para acionar alguns sensores, certo? Aí aqui temos nossos relés de tempo, né? O cíclico, certo? Também faz parte do componente, certo? Do sistema nosso, no caso lá nosso, né? A gente utilizava todos esses componentes, disjuntores, relés de comando, né? Relés térmicos, né? Isso aqui tudo são barreiras, certo? Até essas amarelas, certo? São barreiras.
né, fontes e esses bónus. Basicamente era o nosso sistema de automação, né? A montagem, né? Aí, como eu disse, tem que ter uma CPU, tem que ter esse cérebro. Esse cérebro seria lá dentro encarregado, seria o nosso software, certo? E basicamente seria essa programação aqui, certo? Mas lá a gente não utilizava essa linguagem LADER, certo? A gente utilizava uma linguagem, certo? HTML, né? Que seria justamente essa linguagem mais eficaz, mais programável, certo? Ela é uma linguagem mais complicada, complexa, certo? No caso, um camarada, né, um engenheiro de TI, né, engenheiro de computação, desenvolveu todo o programa, certo? Desenvolveu todo o programa, né? E a CPU, né, no caso, o cérebro vai executar esse software, né? Então a gente tem que ter o software e o CLP para, né, compor nosso sistema de automação, né? E todos os seus subconjuntos, né? Subconjuntos são todos esses equipamentos aqui, certo? Ainda sobre o CLP, nós temos aqui o CLP, né? Aqui seria basicamente, né? E aqui também esses cartuchos, como a gente vê aqui, né? Fazem parte do sistema, né, do CLP também, porque aqui seria mais as entradas, né, analógicas. Do mesmo jeito essas barreiras, certo? A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 barreiras, né? A gente tem 7 verdes e uma amarela, né? Essa cor, né, ela indica aí, certo? Essa 7 aqui, ela trabalha só com sinal analógico, certo? E essa daqui com sinal digital, certo? Do mesmo jeito aqui, o CLP trabalha com linguagem tanto analógica como digital, e essas aqui, essas três aqui só analógicas, certo? Vamos lá. As vantagens dos controladores lógicos programáveis, certo? Em relação aos sistemas convencionais são, né, ocupam menos espaço, né? Apesar de ser um quadro até um pouco grande, né? A gente está vendo na figura, pensa que é pequeno, mas ele é até um pouco extenso. Mas, se a gente fosse executar, né, outros equipamentos para fazer a mesma função disso aqui, com certeza seria basicamente o tamanho de uma sala, né, composta de equipamentos. Requer menos potência elétrica, né, já que uma vez o CLP trabalha com energia baixa, tensão, 24 volts, 12 volts, miliamperes a corrente, geralmente vai ser miliamperes. Podem ser reutilizados, né? São programáveis, certo? Permitindo alterar os parâmetros de controle, né? Basicamente, voltando, né? a gente tem nossa programação, então eles são programáveis, né? Basta a gente alterar a nossa programação, dependendo da função que a gente quer, e a gente tem essa alteração. Então, eles que são programáveis. Tem uma maior confiabilidade, né? Se tratar de uma máquina, né, não tem aquele contato humano oferece, é mais propício ao erro, né? Então, tratar dessa máquina tem uma confiabilidade, né, de uma maneira que você saiba operar ela, né, ela vai dar a maior confiabilidade possível, né, menor erro possível, certo? Sua manutenção é mais fácil, certo? Eu concordo, aqui também discordo, né? Sua manutenção em relação ao CLP é fácil, mas quando a gente traz um quadro desse, nós vamos ver se a gente não tiver pelo menos um mínimo de identificação, a manutenção se torna difícil, né? Porque a gente vê que é muito fio trabalhado, certo? Basicamente, quando sai, né, para a área do petróleo, para a área da sonda, quando volta para aquela manutenção preventiva, não tem mais nenhuma identificação, aí que o trabalho começa, certo? Mas basicamente em relação à manutenção de qualquer outro equipamento é bem mais fácil, porque é um equipamento leve, um equipamento que o único problema é que você quebra um pouco de cabeça, né, porque você está trabalhando com automação, né? Não é uma coisa mais complexa, certo? Mas se torna um pouco, né, complicada quando se perde indicações, né? Essas coisas amarelas aqui, ó, né, são indicações, são borrachinhas, né, que você bota assim no fio, indicando, seja ela números ou nomes, certo? São anilhas, né? São as anilhas com indicações, certo? Oferece maior flexibilidade, né? Permite interface de comunicação com outros CLPs e computadores de controle, né? Justamente no nosso cabo Ethernet, né, a gente permite a comunicação, né, com outros CLPs, né, trabalhando em série.
ou com a nossa CPU, como eu falei, né? Com o nosso controle, como falei, que é através de rádio, né? Permitem maior rapidez na elaboração do projeto do sistema, né? À medida que você tem o projeto, né, vai trabalhar mais rápido, justamente voltando naquele princípio, né? Desde a sua utilização na GM, General Motors, se teve um aumento de produtividade justamente por sua rapidez, certo? Deixa eu ver quanto tempo falta, pessoal, que eu tenho outra aula para dar, certo? Vou iniciar aqui essa parte, né? Acredito que não vamos encerrar hoje, fica para a próxima aula, certo? O CLP é composto de módulos de entrada, certo? Digitais ou analógicas, né? Então a gente viu que ele entra tanto analogicamente como digitalmente, né? Vai depender do tipo do sensor, se ele é um sensor digital ou um sensor analógico, né? Agrupados em conjunto de 8 ou 6 bits, né? O que é bit? Primeiramente a gente vai entender o bit. O bit nada mais é que um número, certo? 0 ou 1, certo? Quando aquele conjunto de números, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, né, forma um byte, certo? Quando se tem 8, né, 8 números em seguida, né, 1, 0, 0, 1, 0, 1, né, eles formam um byte, certo? Quando tem 16 números, né, a gente vai ver, 16 números formam o word, certo? O que é isso, professor? Não estou entendendo nada. Quando a gente vai ver esse byte, né, essa sequência de números 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, né, quer dizer um significado, está dizendo alguma coisa ao sistema, certo? E se chama linguagem binária, que a gente vai ver, certo? Então é uma linguagem muito mais rápida, quando eu digo muito mais rápida, a comunicação, certo? Quando você joga, né, o CLP vai fazer essa leitura e vai realizar a operação que ele quer, né? Então ele lê, o CLP vai ler em binário, certo? Então, o byte é apenas o número, né? Um algarismo. O byte seria a formação de 8 algarismos e o word formação de 16 algarismos, né? As entradas analógicas, né, têm seu valor convertido para binário, certo? Para que a CPU, né, possa considerar e tratá-las, certo? CPU ou o CLP, certo? Então, tem as entradas analógicas, né, muitos sensores, né, e vai converter para binário, né? A lógica que são submetidas às entradas para gerar as saídas é programada pelo usuário do sistema, né? Então, o usuário vai programar de acordo com as suas necessidades, né? As saídas também podem ser digitais ou analógicas, certo? A exemplo das entradas, as saídas digitais são tratadas em conjuntos, né, de 8 ou 16 também, né? E as analógicas são resultado da conversão de um valor digital gerado pela CPU, né? Pessoal, vai acabar aqui o tempo, certo? Mas eu vou chamar de novo para a gente finalizar, né? Até dar 8 horas, a gente finaliza. Então mais um pouquinho, quero passar só essa parte, pelo menos dessas conversões para vocês.
Pronto, continuando, né, pessoal? Já tem 3 participantes. Continuando. A gente vai ver, né, que o CLP tem que entender essa linguagem, né? Binário, né? Sistema binário, sistema numérico binário. Como é que se trabalha, né? Vou dar uns exemplos aqui para que vocês entendam mais ou menos o que é que eu quero falar, né? Sistema numérico, né, foi criado para representar quantidades relacionadas às suas observações. O número de caracteres que define o sistema é chamado de base ou raiz do sistema, certo? Representado pela letra R. Né? Então a gente vai ver que o sistema decimal, né, ele vai de 0 a 9. O sistema binário, que é o que a gente vai focar aqui, né, é o sistema de base 2, né? Então só tem 2 números, certo? Quando a gente vai para o nosso sistema octal, né, octagono, né, que vem de 8, é o sistema que apresenta base 8. Então, 8 representações, 8 números, vai de 0 a 7. Hexadecimal, né, é nosso sistema de base 16, então possui 16 caracteres, certo? Porém, né, vai de 0 a 9, depois de 9 ele inicia com A, que vale 10, B11, C12, D13, E14 e F16, certo? Se lembre, né? Ou F15, perdão. Se lembre que são 16 números contando com o 0. 16 caracteres. Eu vou focar no sistema binário porque é o mais, né, usual que a gente vai ver. É o que o sistema vai fazer a leitura, certo? Como a gente viu, binário tem base 2, né? Então é representado por 2 símbolos ou caracteres, né? Que são 0 e 1, né? Uma representação posicional do sistema binário pode ser desenvolvida numa forma polimonial, que envolve um somatório de potenciais de 2. Tá? Então, o que quer dizer isso? Aqui seria nosso número binário, certo? Seria, né, 1, 0, 1, 1. Né? Então, a gente tem 4 bits, 4 números. E ele tem uma função, ele vai dizer alguma coisa, né? Então, para desenvolver polimonial, né? Ele vai fazer o quê? A gente vai multiplicar, certo? Todos esses números pela base 2, né? Correspondente ao expoente em que ele se encontra. Como assim? Certo? Aqui vai ser o expoente 0, aqui o expoente 1, aqui o expoente 2, aqui o expoente 3. Né? Se tivesse mais números, né? 4, né? Expoente 5, né? De acordo com mais números. Se tivesse uma vírgula para cá, certo? Seria expoente negativo. Menos 1, menos 2, menos 3. Né? Para o direito. Então, como é, né? A gente vai pegar os números, ó, começando desse, ó, né? A gente contando aqui, ó, 0, 1, 2, 3. Então, a gente vai pegar 1 vezes a base 2, sempre, né? Ela é elevado ao cubo, a 3, né? Por que 3? Porque eu não disse que aqui começa de 0, né? Depois vem 1, depois 2, depois 3. Do mesmo jeito em seguida, pega o nosso algarismo, multiplica pela base, elevado ao quadrado, a 2, né? Por que 2? 0, 1, 2, né? E assim continua. 1 vezes 2 a primeira e 1 vezes 2, né, elevado a 0. Eu fazendo isso aqui, ó, 2 ao cubo dá 8. 8 vezes 1, 8, né? 2 ao quadrado dá 4. 4 vezes 0, ó, 0. Né? 2 elevado a 1 dá 2. 2 vezes 1, 2, né? E lembre-se, 2 elevado a 0, certo? É 1, não é 0, certo? 1 vezes 1, 1. Então eu tenho 8 mais 2 mais 1, né? Que dá 11. Então esse número, né, que a gente saiu daqui, ó, certo? Foi 11. O que é que eu quero dizer? Se eu chegar 11 decimal, né? Na base que a gente vê decimal. Se eu chegar no meu CLP de primeira, né, e botar algum controle e dizer é 11, né? O CLP não vai entender, né? O CLP vai transformar esse 11 aqui, ó, em binário para ele ler, para ele entender, né? É isso que eu quero dizer. Então a leitura do CLP, né, é binária, né? Se você chegar com valores assim, né, ele vai ter que transformar, né, para binário. E essa linguagem binária, a gente vai ver que ela é uma linguagem de comunicação muito rápida. O CLP entende muito rápido e vai executar suas funções mais rapidamente, certo? Então, correspondeu que o binário, né, 1, 0, 1, 1, corresponde ao valor 11 no sistema decimal. Certo? Alguém aí não entendeu? Ou tranquilo? Pessoal?
Hein, pessoal? Tudo ok? Então vamos passar para frente, né? Então a gente passou aqui, ó, de um binário e transformou num decimal, 11, né? E ao contrário, né? Eu chego lá para esse LP e digo 23, o número 23. Como é que eu vou fazer, ó? Só dividir por 2. Por que 2? Porque não é binário, então ele tem que achar dois números, né? Tem que trabalhar com dois números, né? Base 2. Então a gente vai pegar o 23, ó, e vai fazer essa escadinha, né? Como assim, professor? 23 dividido por 2 dá 11, né? Porque dá 11. 11 vezes 2, 22, tá? 22 aqui, sobra 1, né? Deixa esse 1 aí guardado. E eu tenho um quociente 11 aqui que sobrou, ou ficou 11, divido por 2 de novo, ó. Dá o quê? Dá 5,5, né? A gente sabe que é 5,5, mas eu não posso botar 5,5, eu tenho que botar um número inteiro, certo? Então 5 vezes 2 dá 10, né? 11 menos 10, sobra 1, deixa esse 1 aqui, certo? O 5, né? Que foi nosso quociente, divide de novo, 2, né? Qual o número que eu multiplico aqui, que eu chego a 5? Todos nós sabemos que é 2,5, porque 2,5 vezes 2 dá 5. Mais uma vez, não posso usar o 2,5, eu tenho que usar números inteiros. 2 vezes 2, 4. 5 menos 4, sobra 1, né? Ficou 2, né? Qual o número que dividido por 2, né? Que eu posso multiplicar, né? Então vai ser 1. 1 vezes 2 dá 2, né? 2 menos 2, 0. Né? Então fiz toda essa escadinha. Aí como é que eu sei, professor? Quanto é que vale 23? Aí 23 vai valer isso. A gente pega do menor, do último número, perdão, e vai fazendo. 1, 0, 1, 1, 1. Então 1, 0, 1, 1, 1 na base 2, certo? Então a gente chegou com aquele número 23, né? E o CLP vai entender isso aqui, ó. 1, 0, 1, 1, 1 na base 2, certo? Ou 1, 0, 1, 1, 1, certo? Então a gente saiu do número decimal, né? 23, e o CLP entendeu, vai fazer essa leitura aqui, certo? Alguém entendeu ou não? Hein, pessoal? Prosseguindo, certo? Professor, e se eu chegar com um número decimal, né? Decimal que tenha fração, tenha vírgula, certo? Do mesmo jeito, né? A gente vai fazer o que? Deixa eu puxar aqui. Caneta, certo? A gente vai separar, vai excluir essa parte por enquanto aqui, ó. Excluiu essa parte e vai trabalhar só com 5, certo? Então, professor, mesmo jeito, divide por 2, ó. Qual o número que vai chegar próximo de 5, né? 2 vezes 2 dá 4, 5 menos 4, ó, 1. Deixa esse 1 aqui, ó. Sobrou 2, não foi? Meu quociente, né? Qual o número que eu vou multiplicar vai chegar perto ou igual a 2? 1. 1 vezes 2, 2, né? Aí 2 menos 2 sobra 0. O resto que sobrou, então ficou o quê? Ficou 1, 0, 1. Então ficou 1, 0, 1, certo? Professor, e aquele 25 que a gente apagou no começo, hein, professor? Ele vai fazer isso aqui, ó. Certo? Sobrou esse 25, né? Então esse 25 é o que? É 0,25, certo? O 5 a gente isolou e fez isso, e com 25 a gente vai trabalhar desse jeito, essa parte fracionária. 0,25 vezes 2, por que 2? Porque é binário, trabalha com base 2, certo? Deu 0,50, certo? A gente vai o que, né? Separar esse zero aqui que ficou, certo? E vai trabalhar com 0,50. Foi justamente o que ele fez. Deu 0,50, né? Então a gente sempre considera esse primeiro número aqui, certo? Então 0, guarda esse 0 aqui, certo? A gente fica com 0,5, né? Vezes 2, certo? Dá 1. Ó, a gente já guarda esse outro número aqui, 1, certo? E acabou aqui, ó, ficou 0 e 1. Por quê, professor? Porque os dois sucessivos são 0. Então não precisa fazer mais nada. Mas vai ter exemplo, né, que a gente vai fazer, ó, que vai dar dízimas. O que é dízimas? A gente vai, por exemplo, se aqui fosse o 0,3, né? 0,3, né? Tá aqui o 0,3, né? Tá aqui. Vezes 2, né? Ia ficar
0,60, certo? A gente ia guardar esse zerozinho aqui, a gente botava o zero aqui. Aí 0,60 vezes 2, tava com a, dá 1,2, a gente ia guardar um 1, né? Aí o que ia sobrar, né? Se dá 1,2, ia sobrar 0,2, né? A gente ia multiplicar por 2 de novo, aí dá 0,4. A gente guardava o 0, né? Que é o 0 antes da vírgula. Aí 0,4 por 2, 0,8, né? A gente guardava o outro 0 de novo, né? E trabalhava com 8. Aí o 8, 0,8 vezes 2, 1,6. Trabalhava com 1, ia sobrar 0,6, né? E assim ia, né? Ia ter uma dívida. Então a gente tem que chegar a um consenso e parar, certo? Resumindo, esse aqui a gente só encontrou, ó, dois números, que o sucessivo dele foi 0, então a gente parou em 0 e 1, né? Então a gente vai fazer isso, né? Mais esses dois aqui, ó. Então ia ficar, ó, 5,25, né? Vai valer, ó, 101, né? Que a gente achou aqui, 101, né? Vírgula, 0, né? O 0 que a gente encontrou aqui e 1, né? Primeiro foi o 0, depois o 1. Quem não entendeu? Ou até aqui tudo tranquilo. Isso aqui é só, pessoal, para o CLP entender, né? A gente vai chegar com um número decimal, né? E o CLP tem que entender isso, né? Por que número decimal? Eu digo, porque, né? Se a gente tem um sensor lá, ele vai o sensor vai trabalhar analogicamente, né? Com esses números decimais, né? O sensor que vai trabalhar com esse número decimal, né? Como assim? O sensor lá está calculando a rotação de qualquer coisa, de alguma coisa. Então ele está calculando, sei lá, 2 voltas, né? 3 voltas, 20 voltas, 30 voltas, né? Então ele tem que jogar esses 30 voltas lá para o CLP. O CLP vai entender esse número 30, né? Deu 30 voltas. O que é que eu vou fazer? O CLP vai entender isso aqui, ó. 30, né? Dividido por 2, né? Dá 15, né? Aí aqui vai ficar 0. Aí vou dividir por 2, né? Vai dar 7. Aqui vai ficar 14, vai ficar 1, né? Por 2, né? Vai dar 3 aqui, certo? Vai ficar 6, vai ficar 1, né? Por 2 de novo. Vou ficar 1, certo? Aqui. E aqui vai ficar 3 menos 2, vai ficar 1 de novo, né? E aqui eu acabei, certo? Eu vou pegar 1, 1, 1, 1, 0, né? Então vai ficar 1, 1, 1, 1, 0, certo? Então o meu CLP vai entender essa linguagem aqui, certo? Daquelas 30 voltas, né, que nossa rotação deu lá, ele vai chegar no CLP informando isso aqui, é o CLP. Beleza, pessoal? Por hoje é só, porque ainda tem outra turma para dar aula, certo? Mas aí quem não entendeu pode dizer, que a gente tira esse restinho de tempo para dúvida. E aí, pessoal, tudo tranquilo? Hein, pessoal? Todo mundo calado, o que foi? Não estão entendendo ou estão assistindo já o jogo? Ficou um pouco, né? Eu vou dar uma voltada aqui bem. Então, inteiro você conseguiu compreender, né? Se eu tenho um número fracionário, né? Eu vou ter um exemplo: 8,3. Vamos lá, 8,3. Primeiro eu vou trabalhar com essa parte inteira, né? Eu vou pegar o meu 8 e fazer essa escadinha aqui, certo? Como assim? 8, ó, dividido por 2 vai dar 4, né? Aí aqui, 4 vezes 2 vai dar 0, né? De novo, por 4, dividido por 2 de novo, vai dar outro 2, né? Vai dar 0 de novo, né? E 2 por 2, ó, vai dar 1, né? Que vai dar 0 aqui, ó. Vai ficar 1, 0, 0, 0. Então o 8 corresponde a 1, 0, 0, 0. Certo? Então achei o 8, né? Porém eu tenho essa vírgula aqui, ó, que corresponde ao que? A 0,3, né? Que não é fração, né? Quanto está passando depois da vírgula? Você consegue compreender por que aqui é 0,3, né? Ou não? Pronto. Então eu sei que aqui é 0,3, né?
Aí eu venho pro meu 0,3 e vou multiplicando, ó, por 2, sempre por 2. Ó. Vai ficar quanto? Aqui fica quanto? Hein? 0,6, muito bem. Certo? 0,6. Eu vou, ó, sempre eu vou considerar esse meu número aqui, ó, antes da vírgula. Então eu vou guardar o zero aqui, ó. Eu vou botar esse 0,6 agora para baixo, ó. Vou fazer uma escadinha agora sim, ó. Vou fazer a escadinha. Vezes 2 dá quanto? 1,2. Eu guardo que número, então? Muito bem, muito bem. 1. E vou aqui para baixo o quê? 0,2, né? Se lembra da vírgula. Vezes 2, ó. Dá quanto? Guardo que número? Eu vou guardar 0 e desço o 0,4, né? Dá quanto agora? 0,8, né? Guardo 0, né? Pronto. Se a gente continuar, vai dar uma dízimo, que é isso? Várias casas decimais, né? Trabalhando só com isso aqui tá bom, certo? Eu paro aí, certo? O ideal é chegar a esse ponto aqui, ó, que tem a sucessão de 2 zeros. Mas para chegar aí eu vou ter várias casas, vou ter que andar, às vezes nem chega, né? Quando a gente sabe que nem chega, a gente estabelece um númerozinho aqui, ó. Estou trabalhando com 4 casas, tá bom. Então vai dar 0, 1, 0 e 0, né? Na base 2. Então aquele número 8, sei lá, minha rotação lá do motor tá dando, ou minha rodando, tá rodando 8, né? 8 vezes para fazer 1 metro, para completar 1 metro, tipo assim. Aí ele vai dizer que 8, né? Ele vai calcular as 8 voltas lá, né? Que vai dar em volta o sensor, né? 8,3, quer dizer, perdão, 8,3, o meu sensor tá lá. Ele vai jogar lá pro CLP, daquele jeito que eu disse, vai jogar para a entrada. A entrada do CLP não vai entender 8,3 não, ele vai entender isso aqui, ó. Isso aqui tudo, entendeu? É, mais aproximada por quê, né? A gente fazendo na mão, né? Mas lá é uma máquina. A máquina vai considerar bem direitinho mesmo, bem preciso mesmo, entendeu? Porque aqui na mão a gente tá fazendo com a cabeça da gente, aí vai fazendo, vai cansando. Mas como é uma máquina, como isso aqui é muito rápido, ele vai chegar lá, né? Você tá entendendo? Igual uma calculadora, né? Ela é uma calculadora também. Vai chegar com todos os números bem detalhados, entendeu? Aqui a gente está fazendo considerando um pouquinho, né? Porque a gente não vai botar 30, 40 casas decimais, né? Mas o computador ele vai entender bem certo mesmo, bem preciso. Entendeu? Ok? Pois boa noite, pessoal. Espero que tenham gostado da aula, vocês. Próxima aula a gente continua, certo? Tentar acelerar. Oi. Vai ficar sendo segunda e quinta, certo? Segunda e quinta, de 7 horas, nossos encontros, certo? As terças e quartas, eu passo o exercício para vocês e quarta a gente tenta debater esse exercício, beleza? Vai ser até dia 2 de outubro, se eu não me engano, viu? As aulas. Viu? Pois boa noite aí a todos. Eu estou correndo aqui que ainda tenho outra aula, viu? Pois boa noite e fique com Deus. Tchau.